A prosperidade talvez não esteja longe de você por falta de sorte. Talvez ela não esteja chegando porque existe alguma desordem silenciosa dentro da sua própria vida que você ainda não enxergou. Já percebeu como às vezes você quer crescer, quer avançar, quer viver algo maior, mas parece que tudo emperra? Como se existisse uma trava invisível entre o que você deseja e o que consegue sustentar? E se eu te disser que Confúcio falava exatamente sobre isso? Séculos atrás, ele dizia que a prosperidade não começa no dinheiro, não começa na oportunidade, não começa nem no reconhecimento. Ela começa antes. Começa no modo como você se conduz, no modo como organiza sua vida, no modo como governa a si mesmo. E talvez seja justamente isso que ninguém te ensinou. Antes de a prosperidade aparecer do lado de fora, ela precisa encontrar ordem do lado de dentro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que sua vida não está exatamente parada, mas também não está realmente avançando? Como se houvesse esforço, movimento, tentativa, mas sem direção sólida. Confúcio viveu em um tempo de caos, de líderes sem virtude, de cargos sem honra, de aparência sem essência. E foi observando esse mundo que ele percebeu algo muito profundo. Quando o ser humano perde ordem interior, cedo ou tarde isso aparece no mundo exterior. Faz sentido para você? Porque talvez o problema da sua vida não seja apenas falta de recurso. Talvez seja a falta de eixo. Talvez o que está faltando não seja mais pressa, mas mais centro. E esse pensamento é desconfortável, eu sei, mas é justamente por isso que ele transforma. Confúcio falava de um princípio chamado Li, e talvez essa palavra à primeira vista pareça distante, mas quero que você pense comigo. Quantas vezes sua energia já se perdeu porque faltou forma, porque faltou constância, porque sobrou impulso e faltou direção? Li é isso. Ordem, medida, forma correta, disciplina aplicada à vida. Não é rigidez vazia, é estrutura. É aquilo que impede sua força de escorrer pelos dedos. Você já notou como uma pessoa desorganizada quase nunca sente a desordem como desordem? Ela só sente os efeitos: cansaço, dispersão, ansiedade, falta de consolidação, crescimento que não sustenta. E se o que você chama hoje de fase difícil for em parte o reflexo de uma vida que ainda não encontrou forma suficiente para florescer? Agora me responde com honestidade. Você quer prosperar, mas governa a si mesmo? Porque é aqui que a maior parte das pessoas se perde. Querem colher mais, mas ainda não aprenderam a se conduzir no pequeno. Querem mais dinheiro, mais espaço, mais reconhecimento, mas continuam sem domínio do próprio tempo, da própria palavra, da própria rotina, do próprio foco. Confúcio era muito claro quanto a isso. Quem não aprende a governar a si mesmo, dificilmente sustentará qualquer crescimento real. E isso dói de ouvir, porque mexe diretamente com a nossa responsabilidade. Mas talvez seja exatamente essa a pergunta que está faltando na sua vida. O que em mim ainda está imaturo demais para sustentar o que eu tanto peço? Confúcio falava do Junzi, o homem superior. Mas não pense em alguém superior por riqueza, status ou posição. Não é isso. O Junzi é superior em caráter, em raiz, em consistência interior. E olha como isso é poderoso. Enquanto a maioria corre atrás dos frutos, ele cuida da raiz. Enquanto o mundo quer brilho rápido, ele escolhe formação lenta. Enquanto muitos querem parecer grandes, ele trabalha para se tornar sólido. E deixa eu te perguntar, você tem tentado parecer pronto ou tem realmente se preparado para sustentar o que deseja? Porque existe uma diferença enorme entre buscar resultado e construir fundamento. E talvez você esteja sofrendo não por falta de potencial, mas porque ainda quer colher em uma terra que não foi aprofundada. Confúcio dizia que se a raiz for estabelecida, o caminho crescerá. Percebe a força disso? Não é um elogio à lentidão por si só, é um chamado à base. E talvez esse seja o ponto que o seu coração precisa ouvir hoje. Nem tudo que demora está atrasado. Às vezes está criando raiz. Só que o mundo moderno te ensinou a desconfiar do invisível. Te ensinou a querer resultado rápido, crescimento rápido.
validação rápida. Mas o que cresce sem raiz quase sempre cai no primeiro abalo. Você já viveu isso? Já viu algo subir rápido e depois se perder por falta de estrutura? Então, talvez a sua maior necessidade hoje não seja acelerar, talvez seja aprofundar, porque prosperidade sem fundamento não é bênção, é risco. Agora vem uma parte muito importante. Para Confúcio, prosperidade não é apenas ter. Prosperidade é merecer sustentar o que se tem. Isso muda completamente a visão comum de riqueza, porque hoje muita gente quer acumular, quer receber, quer conquistar, e tudo bem. Mas Confúcio perguntaria, com que caráter? Com que ordem? Com que tipo de presença? Com que qualidade moral? Ele dizia que a riqueza sem virtude é como uma nuvem passageira. E pensa nisso comigo. Quantas coisas parecem sólidas por fora, mas já estão vazias por dentro? Quantas pessoas têm muito, mas vivem sem paz, sem centro, sem dignidade interior? Então, talvez a pergunta não seja apenas como ter mais, mas como me tornar alguém capaz de honrar aquilo que recebe. E aqui está uma das partes mais bonitas dessa visão. Confúcio ensina que aquele que deseja estabelecer a si mesmo deve primeiro estabelecer os outros. Você entendeu a profundidade disso? Prosperidade para ele não nasce do egoísmo, nasce da utilidade, nasce do valor gerado, nasce da capacidade de trazer ordem, confiança, estabilidade e benefício para a vida ao redor. Me diga, você tem buscado apenas receber ou tem se tornado realmente valioso para o mundo? Porque essa é uma pergunta que muda tudo. Quem gera valor verdadeiro se torna necessário. Quem traz ordem se torna confiável. Quem serve com integridade cria espaço para crescer. E talvez você esteja olhando para a prosperidade como prêmio, quando deveria estar olhando para ela como consequência. Talvez isso explique porque algumas pessoas vivem correndo atrás de reconhecimento e ainda assim parecem sempre distantes dele, porque querem recompensa sem estrutura, querem retorno sem utilidade, querem espaço sem consistência. E Confúcio inverteria essa lógica completamente. Ele diria: pare de perguntar apenas como faço para ganhar mais e comece a perguntar como me torno mais confiável, mais correto, mais útil, mais ordenado, mais estável. É desconfortável ouvir isso, não é? Porque traz a responsabilidade de volta para dentro. Mas é justamente aí que a vida começa a mudar. Quando você para de perseguir apenas o ganho e começa a construir o tipo de pessoa que consegue sustentá-lo sem se perder. Você já reparou como o mundo atual faz parecer que prosperar é correr mais rápido do que os outros, que é aparecer mais, mostrar mais, comparar mais, provar mais? Confúcio pisaria no freio disso tudo. E talvez ele te perguntasse algo muito simples, mas devastador. De que adianta subir rápido se sobe sem centro? De que adianta conquistar se não existe ordem suficiente dentro de você para proteger o que foi conquistado? Porque esse é um drama silencioso de muita gente hoje. Cresce por fora, mas continua colapsando por dentro. Acumula, mas não sustenta. Avança, mas não encontra paz. E talvez você mesmo já tenha sentido isso em algum grau. Por isso esse ensinamento é tão forte. Ele traz a prosperidade de volta para o campo da maturidade, da construção e da solidez. Então me acompanha nessa pergunta. Talvez a mais importante de todas. O que na sua vida ainda precisa ser colocado em ordem para que a prosperidade possa confiar em você? Não responda rápido. Sinta isso. Talvez seja sua rotina, talvez seja sua palavra, talvez seja sua relação com o tempo, talvez seja sua dispersão, talvez seja sua dificuldade em terminar o que começa. Talvez seja sua falta de disciplina silenciosa, e aqui está o ponto que toca fundo. Disciplina não é castigo, é dignidade. Autocontrole não é repressão, é soberania sobre si. Serviço não é humilhação, é geração de valor. Caráter não é enfeite moral, é a arquitetura invisível que impede a sua vida de desmoronar quando crescer. Você consegue perceber como isso muda completamente o sentido da prosperidade no fim? Confúcio está nos dizendo algo que o mundo moderno quase sempre tenta esconder. A prosperidade verdadeira não começa no bolso, mas na postura. Não começa no ganho, mas na raiz. Não começa na chance, mas no governo de si. E talvez seja por isso que tanta gente busca tanto e ainda assim não sustenta. Porque quer mais sem primeiro se tornar maior por dentro. Agora eu quero te deixar com uma pergunta que não é só filosófica, é pessoal. O que hoje ainda está desordenado em você a ponto de impedir que a prosperidade permaneça? Talvez a resposta não seja confortável,
mas pode ser exatamente a resposta que faltava, porque se a raiz for estabelecida, o caminho cresce. E talvez a sua vida não esteja pedindo mais pressa, talvez ela esteja pedindo mais ordem.